Muito bem, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Chegamos a mais um vídeo da nossa série Minuto Eleições 2018 e hoje nós vamos falar sobre os cabos eleitorais, ou melhor dizendo, a nomenclatura utilizada pela Lei das Eleições, a contratação de pessoal para as campanhas eleitorais. A primeira informação que nós temos de forma bem relevante é que a contratação dessas pessoas para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício, seja com o candidato, seja com o partido contratante. E essas pessoas, elas serão consideradas, segundo a legislação da Previdência Social, especialmente a Lei 8.212 de 91, como segurados obrigatórios na modalidade contribuinte individual. Então, a primeira informação relevante é que essa contratação de pessoal, ela não gera vínculo empregatício, nem com o candidato, nem com o partido. Isso está lá no artigo 100 da Lei das Eleições. Ainda, o artigo 100, parágrafo único, prevê que não se aplica aos partidos políticos para fins de contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212. Vamos fazer a leitura do artigo 15, parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física, na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza. Esse parágrafo único não se aplica aos partidos políticos. Tá certo? O mais relevante para a gente são os limites de contratação de pessoal. Então, a contratação direta ou terceirizada de pessoal, e essas pessoas, esses cabos eleitorais, eles são muito úteis nas campanhas. A gente percebe que no período de campanha de propaganda eleitoral, que inicia após o dia 15 de agosto, eles brotam da terra. Essas pessoas brotam da terra, mas existe um limite a ser observado para estas atividades de militância, para essas atividades de mobilização nas ruas. Quais são esses limites que são impostos a cada candidato? Então veja que cada candidato se aplica esses limites. O limite não é ao partido político, o limite é para cada candidato. Bom, se o município ele tem até 30 mil eleitores, o número de pessoal contratado não pode exceder a 1% do eleitorado. Então, é importante que nós vejamos o eleitorado de cada município. Então, se eu tenho, por exemplo, um município com 20 mil eleitores, cada candidato não poderá exceder a 1% de 20 mil. Vamos fazer as contas aqui? Deixa eu abrir a calculadora. Vamos lá. Se eu tenho 20 mil eleitores, eu quero saber quanto corresponde a 1%. Quer dizer que cada candidato poderá contratar até 200 pessoas para a sua mobilização, para os seus cabos, os chamados cabos eleitorais. Agora, nos municípios que ultrapassem esse número de eleitores, então veja, nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores que exceder o número de 30. Vamos fazer uma conta básica. Suponhamos que eu tenho um município com 40 mil eleitores. Quantas pessoas cada candidato poderá contratar? Bom, vamos lá. Eu tenho que considerar o máximo do inciso 1. Se eu tenho 30 mil eleitores, o máximo, 1%, 300. Só que aí eu tenho 40 mil. Veja que a cada 1.000 eleitores será adicionada uma contratação. De 30 mil para 40 são 10 mil eleitores. A cada 1.000 eu acrescento 1, então 300 mais 10. Qual que é o número de
pessoas, de cabos eleitorais que o candidato poderá contratar nesta situação? 310. Ficou claro? Se não, volte o vídeo para você compreender o passo a passo. As contratações ainda vão observar os seguintes limites nas candidaturas para cada cargo. Por exemplo, presidente e senador. Em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Ou seja, vamos imaginar que é o estado de Minas, o senador, candidato a senador. Eu pego o município com o maior número de eleitores em Minas, provavelmente é Belo Horizonte, e vou realizar a disposição do inciso 2. Pego o número máximo, que é 300, e vou somar 1 a cada 1.000 eleitores. Então, veja que o número será bem maior para os estados, para os cargos de presidente e senador. Para governador de estado e Distrito Federal, no estado, o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores e no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2. Então, aqui eu preciso ter um pouco mais de paciência, né? O governador de estado. Porque no inciso 1, em cada estado, então, como é presidente e senador, em cada estado eu vou somar esses números estabelecidos para o município com maior número de eleitores. Agora, para governador, como é um estado específico, naquele estado eu pego o dobro do número, o dobro do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores. Por exemplo, suponhamos que é Belo Horizonte, em Minas. Vamos observar lá que o limite para Belo Horizonte ficou lá 1.000 candidatos, o dobro, 2.000. Então é importante fazer esses cálculos com muita calma. Deputado federal, na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores e no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do caput. Então, para deputado federal, eu vejo o município com maior número de eleitores, vejo o limite, 70% desse valor é o correspondente ao deputado federal, tá? O número de pessoas que cada deputado federal poderá contratar. E deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50% do limite estabelecido para os deputados federais. Então, muito cuidado na hora de fazer esses cálculos. Se houver, por exemplo, fração, o parágrafo 2º desse artigo número 100A, ele prevê que haverá desprezo da fração se essa fração for inferior a meio e vai ser igualada a 1 se for igual ou superior. A contratação por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito, que não é o caso das eleições de 2018, é para todos os efeitos contabilizada como contratação pelo titular, isso aqui é importante, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Se o partido quer fazer uma contratação, ele não vai ter um limite só de partido, não. Ele tem que obedecer aos limites que estão para os candidatos. Então, se ele quer contratar para o partido, fazer contratação de pessoal para o partido, ele vai ter que retirar de um determinado candidato, porque não há ali limites que vão se sobrepor, tá bom? Parágrafo 5º. Descumpriu o limite, aplica-se pena? Aplica-se. Pena do artigo 299, que é do crime de corrupção, pena de reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. E são excluídos dos limites a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Esse parágrafo 6º é interessante. Veja que se eu estou contratando pessoas que não são remuneradas, se é para apoio administrativo operacional, não inclui nos limites, eles são excluídos dos limites. Esse é o problema da legislação. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter ali candidatos e partidos contratando pessoas de forma não remunerada, não é? E para não entrar nesse limite, prometendo coisas por fora. Então, perceba o problema desse parágrafo 6º. Né? Não cabe aqui a gente discutir de forma crítica, mas passar informação. Mas é importante que nós analisemos com muita atenção esse parágrafo 6º. A gente, então, fecha
o assunto contratação de pessoal. No próximo vídeo, nós trataremos de um novo assunto sobre as eleições 2018. Fiquem com Deus, curtam o vídeo e até o próximo vídeo.